Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal, bora dar uma olhada nas últimas informações do Fluminense. Amanhã tem decisão contra o Internacional lá no Beira-Rio. O torcedor já tá na expectativa para essa partida de amanhã. A decisão segue em aberto, ficou tudo igual no Maracanã, 2-2. E amanhã o Fluminense vai com tudo em busca dessa vaga na final. Bora dar uma olhada aqui no F360 da ESPN Brasil, informações direto lá de Porto Alegre, né, do Beira-Rio, palco dessa decisão de amanhã. Créditos e ESPN Brasil, link na descrição. O torcedor do Flusão que está chegando por aqui não é inscrito, se inscreve. Você que já é inscrito, deixa o like. Nos ajude aqui a bater a meta de 50 mil inscritos. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Gigante da Beira-Rio, onde estão já Caco da Mota e Fernando Campos, o grande Donan. Bom dia, amigos. Bom dia, Abel, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, Donan, que está aqui. Muito bom dia, Caco, aos amigos também que estão lá no estúdio. Pois é, a gente estava conversando aqui, um jogo muito equilibrado, não só pelo placar por 2-2, por tudo que as equipes apresentam, jogadores experientes dos dois lados e poucas mudanças para esse jogo, principalmente pelo lado do Internacional, né, Donan? Porque o Inter deve manter o mesmo time, com o Hugo Malho na lateral direita, para segurar, de certa forma, o ataque do Fluminense, que é muito forte por ali, principalmente com o Keno, claro, acionando o Cano, o John Arias também, mas talvez haja alguma outra mudança, apesar que na lateral direita do Fluminense uma mudança certa. O Guga entra, o Samuel Xavier fica de fora, porque foi expulso no jogo, quando o Inter levava vantagem, depois o próprio Cano faz o gol e busca o empate. Um equilíbrio muito grande, mas é um jogo em que o Fluminense é que pode ter uma estratégia diferente, na minha opinião. Não sei se você concorda, Dona, porque o Inter a gente sabe como vai jogar. O Fluminense tem peças aí, o Ganso, o Felipe Melo praticamente recuperado, deve ser mantido, não muda muito, mas tem o Ganso, o Alexander, e então algumas mudanças que podem acontecer no meio de campo do Fluminense, do meio para frente também perder algumas peças, como o próprio John Kennedy. Exatamente. Primeiro, bom dia novamente, Caco. Bom dia, Abel, Donk, Eugênio, Nath, fã de esporte. Eu estava escutando vocês falando sobre o gramado do Castelão. Aqui, um dos melhores gramados do país. Né? Estádio lindíssimo, o Beira-Rio está pronto, o templo já está sendo preparado para o grande jogo de amanhã. E sim, Caco, provavelmente, né, o Diniz até testou isso durante a semana, o Alexander deve ganhar uma vaga no meio-campo do Fluminense. Acho que vai ser a decisão mais prudente. Por quê? O Marcelo ficou muito exposto, o lado esquerdo do Fluminense ficou muito exposto no primeiro jogo. Foi espetacular aquele 2-2, né? Talvez o melhor jogo entre clubes brasileiros nessa temporada. Então esse lado esquerdo estava com uma fragilidade muito grande, até porque o Cudê do outro lado, o grande técnico que é, botou o Ener Valencia pelo lado direito, para deixar o Marcelo desconfortável ali defensivamente. Então, tentando ter um controle maior de meio campo, tentando ter um equilíbrio maior defensivo, ele deve vir com o Alexander, que é um cara que pode contribuir, né, fazendo aquela troca com o Marcelo. Ora, o Marcelo vem por dentro, ele preenche o lado esquerdo, e é também um cara muito importante na dinâmica ofensiva do Fluminense. A gente falava no jogo lá do Maracanã, Caco, e quero até perguntar para os amigos se eles concordam, né, com essa decisão do Diniz, né, do Alexander como titular, mas já falávamos no Maracanã que o Cudê ia para o Maracanã para jogar futebol. Ele poderia ter menos posse de bola, mas ele ia com coragem, porque é o DNA dele. E ele foi para jogar futebol, ele incomodou o Fluminense, ele pressionou, né, deixou o Fluminense desconfortável nessa área de bola. A mesma coisa a gente pode falar do time de Fernando Diniz. Vem aqui para tentar controlar a posse de bola, vem com seu DNA ofensivo. Quando tem também o campo aberto para acelerar, velocidade do Keno, velocidade do Arias, jogadores importantes para tentar aproximação com o Germancano, que tem 11 gols na Libertadores. Mas para passar, querido Abel, vocês acham que o Diniz acerta ao colocar o Alexander como titular nesse meio campo do Fluminense? Galera, a primeira partida lá no Maracanã foi um jogaço. Acredito que amanhã vai ser mais um grande jogo no Beira-Rio. O Fluminense, apesar, né, de ter jogado com um jogador a menos lá no Maracanã, conseguiu um bom resultado. Não ficou, né, no prejuízo, poderia ter ficado com um prejuízo maior, mas conseguiu o empate. E a decisão segue em aberto para esse jogo no Beira-Rio. Com certeza o Fluminense vai para cima. Samuel Xavier foi expulso, não vai jogar. Guga vai entrar ali no seu lugar. Entrou bem no segundo tempo, mas eu concordo com o Eugênio Leal. E é um jogador que às vezes, né, comete algumas falhas, mas é torcer para que amanhã dê tudo certo, o Fluminense faça uma grande partida.
O gramado do Beira-Rio é um excelente gramado, né? Um dos melhores gramados aqui do futebol brasileiro, se não o melhor. Então tem tudo para ser um jogaço. O Fluminense com certeza vai para cima, vai em busca dessa vitória, dessa vaga e quem sabe, né, avançar para a final. Tem tudo para ser um jogaço. Fica aí a expectativa da torcida. O torcedor está confiante, está acreditando que o Fluminense vai avançar para a final. Felipe Melo foi criticado na primeira partida lá no Maracanã. A gente não sabe se o Diniz vai manter ele ali. É um jogador que ali na bola aérea ele é importante, mas ele está muito lento, né? Em algumas jogadas, né, dá para perceber o Felipe Melo muito lento. Então vamos aguardar esse jogo de amanhã e torcer para que o Flusão faça uma grande partida e quem sabe, né, avance para a final da Libertadores. Aproveita e já deixa seu palpite nos comentários, deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso trabalho. Você que não é inscrito, se inscreve, nos ajude aqui a bater a meta de 50 mil inscritos. Valeu, galera, e até a próxima.